Como eu falei, nós entramos então no tema Somos do Céu, e nós estamos falando nessa semana sobre o que é o céu. Como eu sei que você no GP conversou sobre isto, eu quero ir para uma manifestação que deve estar em nós do céu. Compreendermos isso a partir da experiência do apóstolo Paulo. Então quero que você venha comigo para 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. A experiência que Paulo experimenta. Eu estou lendo hoje na NTLH, na linguagem de hoje, porque ela vai dar ela vai facilitar a nossa compreensão desse texto. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 4, e é a tematização dele no livro de Coríntios, ele vai falar que Deus depositou a sua glória em potes de barro, em vasos de barro, fragilidade. Ele está falando de algo que tem muito valor, que foi depositado em algo extremamente frágil e aparentemente indigno, ou imediatamente indigno. Você entende o que é que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer para nós que ele recebeu a glória de Deus na vida dele. A vida dele, a minha vida, a sua vida são os potes de barro onde Deus deposita a sua glória. Toda essa imagem de fragilidade nos faz pensar na fragilidade que nós temos mesmo. Eu e você temos. Nós somos frágeis. E quando nós nos olhamos diante do Senhor, uma outra compreensão vem à nossa mente. Além de frágeis, nós somos indignos. Como assim? O Senhor depositar a glória dele. Quando nós falamos da glória dele, nós podemos compreender. Então vamos agora doutrinariamente entender isto. Quando ele fala isso, ele está falando da presença do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo veio habitar em nós. No dia em que você entregou sua vida a Jesus, o selo da promessa veio habitar em você. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Ele é o resgate, a presença do resgate na nossa vida. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, isso é figurativo, é lógico, mas o que garante a nossa salvação é o fato de que o Espírito Santo habita em nós. Ele vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer, sim, o Espírito habita nele, então ele pode entrar. É claro que, como eu falei para você, isso é figurativo, mas é preciso compreender isto. E Paulo fala então dessa fragilidade e fala da vida que nós temos aqui. E ele fala da esperança que nós temos que ter com respeito ao céu. Essas duas coisas precisam andar juntas na nossa vida. Porque se nós não andarmos com estas coisas alinhadas, nós vamos desanimar. Eu vou começar a ler daqui a pouco. Fique tranquilo. Ele fala que se você não viver toda a realidade espiritual que Deus tem para nós em promessas e em provisão, a vida que nós temos aqui vai nos engolir, no sentido de nos levar ao desânimo, de nos arrefecer a fé, ou enfraquecer a fé. Nós vamos começar a nos envolver com as coisas deste mundo. Você se lembra que Jesus havia nos prevenido quanto a isso? Nós devíamos vigiar, orar, para que nós não entrássemos em tentação. O mundo estaria nos assediando. O diabo, como um leão que ruge ao nosso redor, tentaria nos desviar do caminho. Jesus nunca deixou de nos informar isso, preste atenção. Ele nunca deixou de nos informar. Nós precisamos estar muito atentos, porque são muitas as possibilidades de nos desviar a atenção. Aí você vai lembrar de N coisas na sua vida enquanto eu estou falando. A vida profissional, a vida conjugal, o relacionamento familiar, os amigos, os pais, os filhos, tudo pode, por incrível que pareça, nos desviar do caminho. Por isso, nossa vida precisa estar centrada no Senhor. E o apóstolo Paulo começa a descrever o que acontece com ele e o que deveria estar acontecendo com os coríntios também. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. O seu corpo inevitavelmente vai se desgastar. Por mais que você seja fitness, por mais que você cuide, o seu corpo vai se desgastar. É inevitável. A sua mente vai se gastar.
Você vai sentir o peso dos dias. Você vai sentir os embates da vida, que são inevitáveis. O sol vem sobre o justo e o injusto. Então todos nós estamos sujeitos aos reveses da vida. O que Paulo está falando é que há uma solução e nós precisamos estar entendendo essa solução de Deus para a nossa vida. Esta coisa que anda paralelo na nossa história. O nosso espírito vai se renovando dia a dia. Por isso, a busca do Senhor, e quando eu falo busca do Senhor, você entende o que eu quero dizer. O buscar a palavra, o orar, o buscar a Deus, o conviver com os irmãos, a comunhão, tudo isso vai renovando a nossa vida. E vai mesmo. Na mesma medida que entre nós podem haver pessoas que estão sentindo o desgaste da vida por todas as crises e conflitos, porque centraram suas energias nisto, existem pessoas entre nós, e aí eu quero deixar bem paradigmático isso para você. Existem pessoas entre nós que trabalham pra caramba, são extremamente bem-sucedidos e profundamente tementes a Deus, e profundamente renovados no Senhor. Você olha para eles e diz: quando eu quero procurar alguém para fazer alguma coisa, eu vou procurar esse, porque ele está tomado de tudo e tomado de Deus acima de tudo. Então é a pessoa que está se renovando todos os dias. Preste atenção. Preste atenção. Hoje pela manhã eu estava falando sobre isso no céu. Alguns têm uma ideia muito equivocada, né? Quando eu partir para a glória, eu vou descansar no Senhor. Então eu vou ficar pairando sobre uma nuvem, né? Deitado nela, assim, e aí os anjos tocando a harpa, e eu descanso. Aí vem, Deus me traz, algum auxiliar do Senhor, algum anjo traz um copo de suco de laranja bem fresquinho para mim. Você está pensando o quê, cara? Você já viu uma imagem de anjo fazendo isso? Todas as vezes que os anjos se manifestam a nós na história, são em missão, em serviço. Já percebeu isso? Não há uma manifestação na Bíblia dos anjos que não seja ministrando. Eles sempre aparecem ministrando da parte de Deus. Eles têm missão, eles têm serviço, eles têm trabalho, eles servem. E a palavra de Deus mostra claramente que eu e você estamos sendo preparados para um serviço ainda mais excelente do que o deles, porque eles desejavam ter o nosso, mas não têm e nem terão. E o Senhor nos prepara para esse serviço a Ele. Então, eu e você precisamos estar nos preparando já. A solução que Deus apresenta, e Paulo vai mostrar isso, é descansar sim no Senhor. Descansar no Senhor. É entregarmos, nos rendermos. Nós cantamos aqui, nos rendermos. O render é dizer: Senhor, eu abro mão, pronto, eu me lanço nos teus pés, eu me lanço nos teus braços, e eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, eu vou fazer aquilo que te agrada. É o que Jesus pediu para mim e para você, você se lembra? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, demais coisas eu acrescento. Mas em primeiro lugar você busca o meu reino. Mas não é justo isso, pastor? Não? Você não merecia ser salvo, querido. Você não merecia ser salvo. Você disse que entregou sua vida a Jesus. Isso significa que você reconheceu que o preço pago valeu a sua vida. Então você pertence a Ele. Agora, a grande novidade que todos nós já sabíamos, né? É que Ele nos salvou não para nós sofrermos, mas a nossa mente afetada pelo pecado tende sempre a buscar as consequências, as atrações do pecado na nossa vida. Todos nós sem exceção. Não é só você, eu também. Por isso, quando eu me lanço em Jesus, quando eu deito a minha confiança nele, Ele cuida de mim, Ele me conduz, e Ele me conduz em vitória. Ele não me conduz em derrota, Ele não me conduz em decepções, Ele não me conduz em tristezas, em abandonos, em solidão. Ele me conduz em vitória. Você pode ver que a própria palavra de Deus fala sobre soluções para todas as situações com respeito à presença do Senhor. Eu falei sobre solidão aqui, e eu me lembro como o Senhor Jesus deixou claro para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos,
eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, vocês nunca vão estar só. E nós temos a ousadia de em alguns momentos dizer, o meu problema é solidão. O seu problema é a ausência de Deus. O seu problema é a ausência de Deus, porque se você tem o Senhor, não tem como estar só. Não tem como estar só. Por isso você precisa aprender no relacionamento com Ele, a ter um relacionamento de amizade, que é o que Ele quer que você tenha. E olha só, Paulo vai continuando, ele diz, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Então, meu irmão, minha irmã, segura aí. Segura aí. Se esse momento está sendo um tanto difícil para você, seu coração deve se encher de esperança, porque a glória que vai ser revelada na sua vida, não pode nem pensar em termos de comparação do sofrimento que você está passando. O que você passa hoje não é para se comparar com a glória que Ele vai revelar em você. Então, aguarde no Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor, não desanime, não largue as mãos do arado. Continua firme no propósito que Deus tem para a sua vida, porque Ele é fiel. Ele não falhou com ninguém, não vai ser com você que Ele vai falhar. Você não vai ser a primeira pessoa na história quem Deus vai se esquecer. O problema não está no fato de Deus esquecer, mas está no fato de você esquecer a Deus. Portanto, descansa nele. Não queira tomar o controle da sua história, não queira tomar o controle da sua vida. Deite o teu controle, o controle da tua vida nas mãos daquele que é fiel, daquele que te comprou na cruz. Ele pagou o preço pela sua vida para te fazer feliz. Você se lembra da afirmação dele? Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de bênção, de paz, para trazer prosperidade a você. Ele não quer trazer crises e conflitos a você. As crises e conflitos nós vamos arrumando por aqui. Então nós precisamos deitar a nossa confiança nele. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. E essa é a questão. Paulo está dizendo, o justo do Senhor vive por fé, não vive pelo que vê. Pastor, mas eu estou vendo que a situação está difícil. Você está vendo, mas o Senhor tem outra resposta para você. E você tem que crer no que Deus tem para você, não no que você vê. Eu estava partilhando com alguns pastores, aliás, eu estava partilhando isso, fui pregar na primeira IEQ em Curitiba, e estava falando de experiências que nós tivemos. Alguns dos irmãos não sabem, mas eu me lembro quando nós estávamos para comprar o imóvel onde hoje está o colégio. Quantas provações. Eu me lembro da primeira vez que o irmão veio e falou, pastor, tem um imóvel lá na esquina que vai entrar em leilão. A gente podia entrar no leilão. Eu falei, podemos. Eu não falei para ele, mas nós não tínhamos dinheiro para entrar em leilão nenhum, não comprar nada. Mas podemos, todo mundo pode entrar, eu posso entrar também. Né? Se Deus resolver que pode dar, Deus pode dar e acabou. Vamos entrar no leilão. Entramos no leilão. Veio um sujeito, deu uma oferta lá, nós pensávamos, eu tinha pensado numa proposta de tantas prestações e tal, né? Nem lembro quantas prestações, mas eram muitas. Veio alguém e deu um dinheiro à vista. Não deu. Aí o irmão chegou, poxa pastor, ele veio contar para mim, o senhor não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Fulano veio lá com uma proposta, pastor, ele pegou o imóvel. Meu querido, nós não estávamos orando e pedindo a Deus, é Deus quem vai nos dar, fique tranquilo, vamos descansar no Senhor. Passam-se algumas semanas, vem o irmão de novo, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Pastor, aquele homem pagou lá o leilão, ele deu o lance dele em cheque, só que o cheque era sem fundo, voltou, e agora o imóvel voltou também para o leilão, mas só que ele não vai mais para leilão, ele vai ser vendido no particular, nós podemos fazer uma proposta, que bom, vamos fazer a proposta. Aí fizemos uma proposta, né? 20 prestações, uma entrada lá, Deus tinha nos abençoado, nós tínhamos ganho um imóvel, perto do cemitério aqui no Iririú. Nós ganhamos imóvel, depois trocamos por um outro imóvel, aqui na Dona Francisca. Não é um imóvel muito bom, mas foi bênção de Deus, nós pudemos vender, e aí nós pudemos usar aquilo para dar entrada. Não era muito. Diante das propostas que as pessoas faziam, era até indecente, mas nós podíamos fazer. Como era particular mesmo, nós fizemos. Fiz a proposta, 20 prestações, fizemos.
Passou-se alguns dias, vem o irmão: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu, meu irmão? Pastor, uma imobiliária da cidade entrou na nossa frente e fez uma oferta lá no Fórum de São Paulo, diretamente onde era a empresa. E a proposta deles é quase 2 vezes da nossa à vista. Eu falei: meu irmão, nós oramos para que Deus nos dê. Se Deus quer nos dar, Ele vai nos dar. Então descansa, fica tranquilo. Deus está no controle de tudo. Passam-se algumas semanas, o irmão vem: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, meu irmão? Pastor, aconteceu um negócio incrível. O juiz da comarca de Joinville, que deveria ter recebido a oferta da imobiliária, como ele fez a proposta lá em Taboão da Serra, o juiz daqui indeferiu a proposta por falta de ética. Isso está escrito, nós temos aqui. O juiz escreveu, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas os termos é mais ou menos isso. Ele foi indeferido por uma atitude antiética. Ele deveria ter feito aqui e não fez lá. Aí o juiz disse para esse irmão, e ele falou para mim, falou: pastor, está livre, agora é nosso. Ele só falou para nós melhorarmos as prestações e podemos comprar. Está lá o nosso imóvel. Eu não estava crendo no que eu via, eu estava crendo num Deus que me dá o que eu preciso. Você crê nisso? Você crê nisso? Crê nisso? Ei, você crê nisso? Isso não tem a ver com a comunidade de Siloé, não. Isso tem a ver com alguém que crê no Senhor, alguém que depende dele. Você depende do Senhor, você crê no Senhor? Ei, Ele vai realizar o impossível para você. Não fique olhando para o que você está tendo à sua vista, à frente, fisicamente. Creia no poder de Deus, creia no que Ele tem reservado para a sua vida. Olhe além das aparências, olhe além daquilo que é físico, confia no Senhor. Ele vai falando mais, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Capítulo 5, versículo 1, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, então você vai vendo que Deus vai nos fazendo viver uma vida sobrenatural mesmo. Paulo está falando sobre isso. Quando esse corpo morrer, o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus tem preparado lugar para mim e para você no céu. O céu é a nossa casa, é a nossa morada. Por isso essa atitude de crermos no invisível tem a ver com a nossa cultura, a cultura do céu. Você não está alinhado, você não está subjugado ao que o mundo impõe sobre nós. Nós dependemos do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de um Deus que é Senhor dos impossíveis. Não é apenas bonito e gostoso ouvir o que Ele fala a respeito de Sara, ou o que Ele fala em outras situações no próprio Novo Testamento. Ei, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Se o vinho acabar, Ele transforma a água em vinho. Se a pessoa está cega, Ele pega o lodo e o cuspe e traz a visão ao cego. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não pode estar andando por vista. Por isso, quando eu estou falando para você aqui dos sonhos e visões, eu quero falar mais sobre visões do que sonhos, porque eu creio que essas visões são realidades espirituais que se tornarão tangíveis para nós. Quando eu falo que nós vamos invadir a cidade, que Deus vai fazer isto através de nós, eu estou falando de gente como eu e você, que estamos sendo impactados pela presença de Deus e pelo que Ele está fazendo entre nós. As coisas que nós temos visto e ouvido, as coisas que nós temos testemunhado entre nós, são as coisas que vão acontecer de forma célere, de forma constante na história da nossa vida, nos anos que virão. Por isso você precisa estar alinhando a sua vida com o sobrenatural,
começar a crer em tudo que Ele tem para você, e há uma promessa a seu respeito. Você é invencível nesse sentido. Preste atenção nisso. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. O que Deus está dizendo tem a ver com a promessa a respeito da nossa salvação. Nós fomos salvos para viver uma vida eterna. A eternidade não começa quando eu morro, a eternidade começa quando eu entrego a minha vida a Jesus. Por isso a afirmação da palavra de Deus é que quando nós morrermos aqui, a expressão correta não seria morrermos, mas descansarmos, dormirmos, para acordarmos no Senhor. Por isso 1 Coríntios capítulo 15, 50, 57, vai falar para mim e para você, que Ele vai nos transformar se estivermos vivos, e Ele vai nos ressuscitar se estivermos mortos, vai nos fazer semelhante ao seu Filho. Ele vai nos dar um corpo glorificado como o de Jesus. Por isso um povo que tem essa esperança, um povo que tem essa promessa, não pode ser um povo que vive cabisbaixo, não pode ser um povo que vive com medo das situações da vida, que vive restrito às circunstâncias, com receios do que possa vir a acontecer, se eu vou conseguir vencer ou não. Você já é mais que vencedor, o Senhor já te tornou vitorioso, você não precisa de mais alguma prova de Deus para a sua vitória. A prova já foi conquistada na cruz do Calvário. Ele já nos transformou filho do Pai, e agora como filhos do Pai, nós temos toda a herança do céu sobre nós, e nós temos que viver como cidadãos do céu. Nós não somos mais deste mundo, nós somos do céu, e o Senhor é o galardoador, Ele é o presenteador dos que o buscam. Então você precisa confiar nas promessas que Ele tem a seu respeito. Por isso não gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudar já para a nossa nova casa no céu. Paulo fala da sua própria experiência. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viveu a vida depois daquilo, desejando o céu, mas vivendo intensamente a vida aqui. E quando eu e você ouvimos sobre Paulo viver intensamente, nós estamos falando sobre viver intensamente mesmo. Você se lembra de perseguições, naufrágios? Ele não esmoreceu em nenhum momento, porque ele sabia das promessas que Deus tinha para ele, ele caminhou por todas elas, enquanto viveu. E mesmo preso, ele permaneceu fiel ao Senhor, e firme no testemunho dele. Deus está nos convidando a termos a ousadia e a coragem do apóstolo Paulo, sabendo que nós temos casa no céu. Nós temos garantida a vida no Senhor. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isto não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Quando eu e você buscamos a Deus, nós vamos como que antecipando situações na nossa própria história da glória de Deus. Quando você olha para algumas pessoas que nós julgamos serem heróis da fé, nós percebemos isto, a forma como Deus os faz vencedores. Eu quero trazer à memória, que muitos de vocês vão se lembrar, de Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher não teria fisicamente condições de viver o tempo de vida que ela viveu. Não teria. Ela não teria. Mas ela tinha algo de sobrenatural na vida dela, evidentemente. Ela amava a Deus, amava o Senhor, e amava os amados de Deus. E ela desgastou a vida dela em servir estas pessoas, sem temor, sem medo, sem restrições, sem tensões, sem ficar preocupada, descansando no Senhor. Eu não estou dizendo que Deus está te chamando para ir para as ruas de Calcutá, ou ir para alguns dos bairros simples da nossa cidade para servir. Deus tem chamado você em outras excelências, mas você tem feito ao menos o que Ele tem chamado a fazer? Ou quem sabe a pergunta não seja essa, mas você já sabe o que Deus quer que você faça? Porque Ele quer. Com certeza Ele quer. Eu tenho dito para você, e eu tenho plena confiança nisso. Nós somos uma geração, e eu anelo por isso, em que nós vamos impactar o mundo
não com a pessoa de um pastor, com a pessoa de um apóstolo, de um bispo, nós vamos impactar como sacerdotes de Deus no mundo. Representação do céu aonde nós estivermos. Tem a ver comigo, tem a ver com você, com ele, com ela, com aquele outro, todos nós. Mas para isto eu e você precisamos assimilar o sobrenatural na nossa vida. Nós não podemos simplesmente viver de vista, nós precisamos crer no sobrenatural. Nós precisamos nos entregar à palavra de Deus na nossa vida, a confiarmos totalmente nele, e sabermos que ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós, ele vai nos abençoar, ele vai nos conduzir. Ah, mas será que ele vai cuidar da minha empresa? Tenório trabalha lá numa empresa, ele trabalha na área de informática, mas será que vão me garantir? Quem garante o emprego do Tenório? Eu creio que o Tenório sabe disso. Não é o patrão dele, não é os pais, porque os pais nem cuidaram dele. E eu estou falando agora como um testemunho. Esse é um menino que Deus chamou ele, no meio de uma família toda confusa, toda complicada, e cuidou dele. Ele é o tipo de pessoa que a gente diria, não tem futuro, mas Deus diz, tem futuro, tem futuro. Ele se apegou ao Senhor, e o Senhor tem cuidado dele, e Deus tem futuro para ele. Mas a confiança dele precisa estar colocada em quem tem garantias para ele, e a garantia não vem do governo. Que bom, né? Eu creio que Deus vai nos abençoar muito, nosso país vai mudar, mas a garantia nossa, queridos, não vem de Bolsonaro, não vem de Guedes, não vem de ninguém. A nossa confiança e a nossa garantia vem do Senhor. É Ele que tem mudado o Brasil, é Ele que tem mudado o Brasil. Eu e você podemos descansar a nossa confiança nele. Então, Paulo vai continuar, e no versículo 5 ele vai dizer, ele foi Deus quem nos preparou para essa mudança, e nos deu o seu Espírito como garantia de que tudo o que ele tem, de tudo o que ele tem para nos dar. Eu me lembro de uma irmã, eu havia falado de Jesus para ela, ela se converteu, ela veio na igreja num domingo, entregou a vida a Jesus, ela era filha de um empresário numa cidade que eu fui pastor, e no outro dia ela veio me procurar. E ela sentou na minha frente lá, falou, pastor, eu estou com algumas preocupações, eu queria perguntar algumas coisas para o senhor. Ok. Sabe, pastor, eu estou muito confusa. Por quê? O senhor sabe, ontem eu entreguei minha vida a Jesus, eu creio que Ele realmente se tornou meu Senhor, mas eu estou confusa, sabe, pastor? Porque até ontem eu era uma pessoa que fumava muito. Eu tinha uma vida bem devassa, o senhor não pode imaginar. Eu vivia assim, coisas que eu não posso nem nominar para o senhor. Minha vida era muito atrapalhada. Pastor, eu não sei o que aconteceu. De ontem para cá eu não tenho vontade de fumar. Pastor, eu não tenho mais vontade de viver a vida devassa que eu tinha. O que está acontecendo comigo? Eu estou falando isso porque ninguém falou para ela que ela tinha que fazer isso. Eu nem sabia que ela tinha isso. Ela que veio falar para mim. Eu falei para ela, sabe o que está acontecendo com você? Uma coisa muito interessante. Você entregou sua vida a Jesus, Jesus recebeu a sua vida e deu a você a garantia dele. O Espírito Santo está habitando em você, ele começou a falar para você como é que se vive. Não precisa a igreja falar, não precisa irmão cobrar, não precisa. O Espírito Santo é suficiente para mudar a nossa história, a nossa vida. E Ele é presente, Ele é real, Ele é uma pessoa. Ele não é, eu lembro de definições até dentro da igreja, no Espírito Santo, que é o Espírito Santo. É uma emanação de Deus. Meu Deus, eu tenho até medo de um negócio desse. Emanação de Deus, que é isso? O Espírito Santo é uma pessoa, eu converso com Ele, Ele conversa comigo, Ele quer ter um relacionamento de amizade comigo. Eu me lembro, você deve se lembrar de um livro muito interessante de Benny Hinn, Bom Dia, Espírito Santo. É muito legal a experiência do Benny Hinn. Ele dizia, a partir de um momento na vida dele, ele começou a levantar todos os dias, ele levantava, acordava e dizia, bom dia Espírito Santo, que bom que você vai comigo hoje, que bom que o Senhor vai trabalhar comigo, o Senhor vai me ensinar tantas coisas. Ele começava a conversar com o Espírito Santo. Que loucura, pastor? Não, loucura temos nós, que sabemos que Ele pode conversar conosco e não conversamos com Ele.
Ele anda com você todos os dias. Ele vai para o seu trabalho, ele vai para a sua escola, ele vai para o seu lazer, ele vai com seus amigos, ele vai em todos os lugares. Todos os lugares com você. Então eu e você precisamos nos apegar a essa garantia de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo, que vai nos instruir, que vai nos ensinar e que vai nos aculturar ao reino de Deus e nos preparar para recebermos essa nova casa, essa nova habitação da parte de Deus, que Jesus foi preparar para nós. Por isso, o apóstolo Paulo toma agora uma atitude interessante na forma de falar. Estamos sempre muito animados. Ele não diz estamos animados, estamos muito, repita comigo, muito animados. Muito animados, nós estamos muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eu não estou vendo, mas eu creio, então eu vivo toda a excelência daquilo que eu vou viver lá, aqui. É isso que ele está dizendo. Por isso você olha para o apóstolo Paulo, e você vê ele um homem vencedor, porque ele contemplava todas as vitórias de Deus na vida dele. O que tem aqui, como ele disse, o pouco sofrimento não é para comparar com a glória que foi revelada, que há de ser revelada no Senhor. E ele vai concluindo, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Então, a proposta do Senhor para o meu coração, para o seu coração, é de vivermos a sobrenaturalidade aqui. Aqui. Alguns de nós, preste atenção, eu quero concluir com isso. Alguns de nós estão profundamente apegados à racionalidade. E a racionalidade nos leva à religiosidade, ao formalismo, às leis, às regras. E aí nós achamos que se fizermos, nós vamos, se nós cumprirmos aquilo outro. Ei, lembre-se do que aconteceu com os judeus, lembre-se do que aconteceu com aqueles que viveram a realidade antes do nascimento de Jesus. Eu e você sabemos que não somos capazes para cumprir toda a lei. Não somos capazes. Por isso que Deus enviou Jesus. A lei, ela serviu como aio, diz o apóstolo Paulo, como um instrutor, como um mentor. Ela nos trouxe até a graça. A lei nos trouxe até a graça. Quando nós olhamos para a lei, e é isto que ela tem de maior serventia, nós olhamos como no espelho e dissemos, sem chance, eu estou perdido, eu nunca vou cumprir isto. Mas Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho, que cumpriu a lei por mim e por você, e numa cruz entregou sua vida por nós, o santo pelo injusto, para que nós pudéssemos ter vida nele, em Jesus. Portanto, a vida que eu e você temos que ter, não é a vida nas nossas forças, na força do nosso braço. A nossa vida precisa ser na dependência do Senhor. Essa talvez seja a maior dificuldade que eu e você tenhamos. Eu não sei como é que é com você, mas eu brinco dizendo que vez ou outra o Adãozinho está querendo levantar aqui. Desce Adão. Mas Adão toda hora quer se levantar na minha vida, a velha natureza, quer me dominar, quer me controlar, quer dirigir os meus instintos, os meus desejos. Mas como o apóstolo Paulo disse para mim, para você, disse lá também para os irmãos, nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza, para que Jesus cresça em nós, e a gente possa dizer como ele, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver que eu tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus, não é porque eu conheço, não é porque eu sei, não é porque eu sou capaz, mas é porque Ele, o poder dEle, se aperfeiçoa exatamente na minha fraqueza. A minha fraqueza é instrumento de fortaleza nas mãos dEle, para mim. E eu me entrego, eu me rendo, para que eu possa viver a vida dEle,
em mim.